E aí pessoal, tudo bem? Na semana passada nós trabalhamos algumas dicas para você fazer um atendimento eficiente aí no seu escritório de advocacia. Hoje nós vamos trabalhar algumas dicas também de atendimento, mas especificamente falando aqueles casos em que você é chamado para atender alguém preso, né? Então uma prisão em flagrante, ou você é chamado por alguém para você atender aí no presídio, ou em flagrante lá na delegacia, né? Então alguns pontos são importantes que você tenha cuidado ao fazer esse atendimento. A primeira coisa que você deve tomar cuidado é ter a certeza de que aquela pessoa que te chamou, que entrou em contato com você, é a pessoa efetivamente responsável para fazer a contratação do advogado. É comum, quando alguém é preso, por exemplo, em flagrante, muitas pessoas acabam entrando naquela ânsia de querer ajudar, aquela pessoa, amigo, familiar, que está numa situação difícil, que é uma prisão. Elas acabam entrando em contato com o advogado que conhece, que ouviu falar, né? Mas no final das contas, muitas vezes essas pessoas, elas só querem ajudar, né? E já tentam procurar um advogado, mas a contratação efetiva do advogado não é responsabilidade delas. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato com você se desloca até a delegacia, chega lá e lá já tem vários advogados, ou a família, as pessoas que realmente são as responsáveis pela contratação do advogado, já contratar outro profissional. Então, quando alguém entrar em contato com você, muitas vezes de madrugada, final de semana, é importante que você entenda qual é a relação daquela pessoa com a pessoa que foi preso, né? Normalmente, essa questão da contratação fica ali com pai, mãe, esposa, né? Pessoas, parentes mais próximos, né? Então, é importante que você tenha essa cautela. Entrou em contato para você ir até a delegacia, conversa com essa pessoa, se entende qual é a relação dela com a pessoa que foi presa, né, para ver se você já entender se realmente ela tem esse poder de fazer a sua contratação como advogado. Feito isso, né, você foi contratado, aquela pessoa efetivamente se contratou, você vai se deslocar até a delegacia. Eu vejo que alguns profissionais dizem que é mais importante ao chegar na delegacia você procurar a autoridade policial. No meu entender, da forma que eu trabalho, eu chego na delegacia, não que seja certa, mas para mim funciona, estou compartilhando com você, né? Quando eu chego numa delegacia para fazer um atendimento, o primeiro contato que eu gosto de ter é com o cliente, é com a pessoa que está presa. Por quê? Porque daí primeiro a pessoa, muitas vezes ela está numa situação extremamente complicada, nervosa, muitas vezes pode até ter sofrido algum tipo de violência, né? Ela não sabe o que falar, não sabe o que vai acontecer, então é importante que você chegue lá e tenha o primeiro contato com a pessoa que está presa. Você chega lá e se apresenta como advogado, sua esposa, fulana de tal, sua mãe ou seu pai, fulano, ciclano, me chamaram para vir aqui acompanhar o teu procedimento de flagrante. Então, a partir desse momento, eu vou estar cuidando, vou estar acompanhando com você em todos os atos. Se por acaso acontecer de alguém vir aqui chamar, tirar alguma informação com você, você diz que não vai falar nada, que seu advogado já está aí e você vai aguardar para falar somente juntamente com o seu advogado, né? Então, dessa forma, você também, além de tudo isso, passar essa segurança, passar um pouco mais de tranquilidade para o teu cliente, para a pessoa que está presa, você já pega também algumas informações, né, do que realmente aconteceu, porque essas informações, no caso de flagrante, elas acabam chegando meio truncadas, faltando informações, então você já vai lá e já faz isso, né? Já dá essa tranquilidade para o teu cliente, já diz para ele não falar sobre o fato com mais ninguém, sem você estar junto, e você já pergunta para ele o que aconteceu, como é que foi a prisão, as circunstâncias da prisão, já para você ir pensando de forma estratégica o que você vai fazer, qual é o próximo passo que você tem que dar aí nessa jornada. Feito isso, na minha forma de trabalhar, daí sim eu procuro o delegado. Eu vou lá, falo com o delegado, pergunto qual é o indiciamento, por que ele foi preso, por qual crime que ele vai ser indiciado. Se for aqueles casos que cabem a fiança, você já pergunta para o delegado, né? Pergunta se ele vai arbitrar fiança, qual o valor, né? Já para você ter essas informações bem importantes. Daí, com essas informações na mão, você já olha o processo, caso seja
possível ali, né? Aquelas partes que já foram documentadas, você já pede acesso, você já olha, então você já constrói uma informação melhor. Daí sim você volta lá para falar com o teu cliente. Aquele momento, para quem atua na prática, né, que você vai lá atender o teu cliente, você sabe que o teu cliente ele não fica incomunicável, né? Você pode não tem um limite de vezes que você pode falar com o teu cliente. Se você quiser falar 2, 3 vezes com o teu cliente, sair, pegar alguma informação, voltar, você como advogado pode. Então, com base no que o teu cliente falou, com base no que o delegado te falou, daí sim você volta lá, explica para o cliente, né, qual crime ele está sendo indiciado, se for possível já passa alguma estratégia, dá alguma indicação de algo para ele falar, né, no interrogatório. Outro ponto importante, tá, esse atendimento na delegacia que às vezes falta informação, o inquérito não está concluído, você não tem acesso direito às peças do inquérito. Se você tiver alguma dúvida de como orientar o teu cliente a proceder ali, se ele deve falar ou não, é recomendado que você sempre diga para o teu cliente não falar, exercer o direito dele de ficar em silêncio, né? Porque a gente sabe que a prova unicamente produzida na fase do inquérito, ela não pode fundamentar ela sozinha uma condenação. Mas uma vez que o cliente falando na delegacia, falando algo que seja ruim para ele, vai ser difícil para você desconstituir isso que o teu cliente falou, ainda mais se ele estiver acompanhado por advogado. Então, nesses casos específicos, se você sentir alguma insegurança, mínima que seja, é importante que você oriente o teu cliente a não prestar esclarecimentos, a não falar, a exercer o direito dele de ficar em silêncio. Isso aí é tranquilo, porque depois se ele fala alguma coisa errada ali, você passa alguma informação para ele que não é correta, ou de repente a autoridade policial guarda alguma carta na manga ali, algum detalhe que não passou para você, e teu cliente é pego desprevenido lá no momento que ele está falando, vai complicar ele durante todo o processo. Então, pelo sim, pelo não, é melhor nós errarmos pelo excesso, né? Permanece em silêncio, não fala nada, que é mais garantido para o teu cliente. E finalmente, pessoal, eu vejo muito, né? Nos dias de hoje a gente fala muito em advocacia artesanal, em advocacia humanizada, a gente vê muita gente falando isso, que atua dessa forma, né? Mas no dia a dia, na realidade, a gente acaba vendo que essas pessoas elas não são tão humanizadas assim, ou a advocacia delas não é tão artesanal assim. Então, imagina você tendo algum familiar seu, algum parente preso, algum ente querido seu, filho, de repente, sendo preso. Imagina todo o contexto dessa situação, né? Ou até a própria pessoa realmente presa, né? Nunca foi presa, nunca passou por isso. É uma situação completamente complicada, né? Ainda mais os familiares, ele de repente uma mãe, um pai, né? Que não sabe que de repente o filho tem um envolvimento com algum crime. Então eles ficam completamente perdidos, completamente sem saber o que fazer. Então nesses casos específicos, ali aconteceu o flagrante, você vai lá atender a pessoa, atender os familiares, é importante que você tenha um pouco de empatia com essas pessoas e se coloque no lugar delas, porque realmente é uma situação muito difícil, muito complicada. Então aconteceu o flagrante, você está atendendo, você tem que entender que os familiares ali, esposa, pai, irmão, filhos, eles vão entrar em contato com você de forma mais frequente, porque cada pessoa vai chegar lá, vai falar uma coisa diferente para eles, diz uma informação diferente, um diz A, um outro diz B, e essas pessoas que muitas vezes não têm instrução alguma, muito menos jurídicas, elas acabam sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer. Então é importante que nesse primeiro momento você esteja pronto para atender essas pessoas, né? Elas vão ligar várias vezes para você, eu sei que é chato, eu sei que é complicado, às vezes ligam fora do horário, mas para quem atua no criminal é importante que tenha um pouco de empatia por essas pessoas nessa situação complicada. Então, nesse início ali, aconteceu a prisão ali, você vai ser mais requisitado, é importante então que você tenha ciência disso, que você vai ter que prestar mais informações para essas pessoas, você vai ter que conversar mais com essas pessoas. Na prática, a gente acaba vendo que daí depois, com o passar dos dias, essa demanda inicial ali que a pessoa foi presa, elas tendem a diminuir, né? Porque as pessoas vão entendendo, vão assimilando melhor o que aconteceu, né? Entendem ali o procedimento, se você explicar para elas de forma correta, entende o procedimento, explica a tua estratégia, assim, eu não vou fazer o habeas corpus já de início, eu não vou fazer um pedido de liberdade de início, por
porque eu entendo que agora não é o momento, vou aguardar mais alguns dias, decorrer um pouco mais o processo, esperar o delegado concluir a investigação, depois nós vamos fazer o pedido de liberdade, né? Explica para as pessoas qual é o procedimento, como você vai adotar, como você vai dar andamento ao processo, né? Lógico, nunca é uma coisa engessada, né? Mas é uma estratégia, não é engessada, você tem que ir se adaptando, mas é importante que você deixe claro aí para o teu cliente e para as pessoas que entram em contato com você, familiares deles, isso, que daí com o passar dos dias a tendência é que diminua essa frequência que eles te procurem, né? Mas é importante que você nos primeiros dias atendam a elas, expliquem, né? Tenha paciência para explicar a situação processual, explicar o que vai acontecer, explicar o que você vai fazer, para essas pessoas ficarem mais tranquilas. Então, pessoal, essas foram algumas dicas aqui de alguns cuidados que você deve ter ao atender uma pessoa presa. Convido você para conhecer o nosso site, que é www.luisflores.com.br. Lá toda semana a gente publica também algum conteúdo, algum artigo sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal na prática. Então, se você quer aprofundar um pouco mais os conhecimentos, aprofundar um pouco mais esse tema que nós tratamos aqui, que é o atendimento ao cliente preso, dá uma olhada lá no nosso site, que tem material lá que com certeza vai te ajudar a desenvolver ainda mais a tua advocacia e o teu dia a dia na advocacia criminal de forma prática. Um abraço aí, até a próxima!